A nossa saudação nesse novo e lindo dia é na graça e paz de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Temos um assunto muito importante a tratar com você nesse presente momento. Quem está seguro da sua salvação? Mateus capítulo 24, versículo 13, nos diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é um ato soberano e unilateral, nascido, exercido e administrado pelo amoroso coração do nosso Deus, que graciosamente presenteia o homem que dela não é e jamais será merecedor. Somos salvos pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Estamos escondidos em Deus através de Cristo, e das suas mãos nada poderá nos arrebatar, pois todo aquele que o Pai lhe traz, ele de modo algum lançará fora. Mesmo porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estas são verdades bíblicas, universais, eternas e inquestionáveis. Mas diferente do que muitos compreendem, são textos que tratam da autoria da salvação e da fidelidade de Deus para com os salvos, e não de uma suposta garantia que nada cobra ou exige daquele que crê. Temos aqui em Mateus 24, 13, a citação de uma das 3 vezes onde o Senhor Jesus nos alerta com a mesma mensagem. E a mensagem é: não basta iniciar a carreira cristã, é preciso perseverar até o último dia. O cristão que desiste de praticar a fé pode ser comparado ao trabalhador que labuta o mês inteiro, mas não volta no dia do pagamento para buscar o seu salário. É comparado ao náufrago, que nada quilômetros e mais quilômetros e afunda próximo à praia. Não há esperança para ele. A Bíblia, meus amados irmãos, por ser a palavra da verdade, contém uma série de belas histórias que não tiveram um final tão feliz devido à falta de perseverança de seus protagonistas. No livro de 2 Reis, encontramos a história de Naamã, um importante general sírio a quem o profeta Eliseu restaurou de uma lepra. Ele, a princípio, depois de ser curado, manifestou grande interesse de servir ao Deus de Israel e disse ao homem de Deus: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Isso está em 2 Reis 5,17. Mas logo em seguida diz: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. 2 Reis 5, de 17 a 18. Naamã havia contemplado uma inegável manifestação do poder de Deus, motivo suficiente para que ele dissesse ao rei da Síria que agora serviria apenas ao Senhor. Ele teria a opção de se mudar para Israel, de pedir demissão do seu cargo, mas ele preferiu o prestígio nesta vida ao invés da renúncia para alcançar o reino de Deus. No livro de Juízes encontramos também a história de Sansão, um nazireu de Deus, um juiz de Israel, um homem de feitos poderosos. Mas a falta de vigilância, a negligência e a despreocupação com a perseverança fez com que este homem morresse humilhado pelos inimigos e com o status de um terrorista suicida. Mas felizmente na Bíblia encontramos também exemplos muito melhores, inclusive para serem referência para todos nós, como o de José, que foi injustiçado, vendido como escravo. Por ser fiel, foi mais uma vez injustiçado, acabou preso, mas não desistiu de obedecer ao seu Deus. E Deus o honrou tremendamente, lhe pôs por senhor de uma grande nação e por patriarca do seu povo.
O crente não pode parar, não pode retroceder. É só por meio da sua perseverança é que a alma de Deus poderá ter prazer nele. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. A Bíblia contém inúmeros e maravilhosos exemplos e promessas, mas nenhuma delas é endereçada para o que desiste, nem para aquele que retrocede, ou nem mesmo para o que se detém, para no meio do caminho. Todas as promessas da palavra de Deus são dirigidas aos vencedores, aos que perseverarem até o fim. Ao que vencer, o Senhor Jesus promete dar-lhe a comer da árvore da vida, Apocalipse 2:7. Livrá-lo do dano da segunda morte, Apocalipse 2:11. Dar-lhe de comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, Apocalipse 2:17. Dar-lhe poder sobre as nações, Apocalipse 2:26. Vestir-lhe de vestes brancas e de maneira nenhuma riscar o seu nome do livro da vida. Confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos, Apocalipse 3:5. Atentemos para o fato de que a garantia do nome não ser riscado está condicionada à perseverança. Fazer-lhe coluna no templo de Deus, escrever sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, Apocalipse 3:12, e por fim, conceder-lhe que se assente com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o Pai no seu trono, Apocalipse 3:21. Não, amados, não estamos pregando salvação pelas obras. Também não cremos que salvação seja um jogo de perde e ganha sucessivos. Não existem anjos escrevendo e apagando o mesmo nome várias vezes no livro da vida. É evidente que todo verdadeiro convertido não leva uma vida inconstante e de ânimo dobre. Mas é fato largamente exposto na Bíblia que mesmo os autênticos servos de Deus são chamados a um compromisso de fidelidade e perseverança enquanto caminham nesta terra. Um dia, esta condição temporal se tornará um estado eterno, mas para isso é necessário caminhar firme em direção ao prêmio dos perseverantes. Como disse Paulo, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 12 a 14. Aquele que está de pé, veja que não caia. É o que nos diz a palavra. Por isso, quem serve a Deus não teme a perda da salvação e toma posse da segurança prometida pelo Senhor. Mas não esquece e nem negligencia o fato de que a coroa da vida será entregue apenas aos que vencerem. Seu caminho é pautado na fé viva e operante ensinada por Tiago, perseverando sempre para receber tudo aquilo que está prometido apenas aos vencedores. A boa notícia, amados, para finalizar, é que isso não depende dos nossos méritos, é que isso não depende da força carnal, intelectual ou de qualquer outra procedência meramente humana. A palavra nos garante: Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Ele nos ajuda, Ele nos dá todas as condições e nos abre todas as portas. Que o Senhor nos abençoe a compreender, a valorizar e a caminhar em fidelidade na sua presença. Eu sou o seu amigo, irmão e servo pastor Reinaldo Ribeiro. Que o Senhor te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.